As principais coisas que faltam para o ensino híbrido funcionar, a primeira delas é a quebra de um paradigma. Cara, filmar o teatro é diferente do cinema. Então a gente precisa entender que o modelo que a gente tinha construído da educação tradicional no presencial, ele não funcionava. Se no presencial, onde um aluno está trancado dentro de uma sala, 4 paredes, ele tem um alarme, ele tem uma série de coisas de regras, já é difícil manter a atenção dele. Imagina quando a gente traz isso para o movimento de uma trajetória do ensino remoto e do ensino híbrido. Ele está ali do outro lado, onde ele pode, cara, pegar simplesmente ver um filme, ele pode jogar o jogo que ele gosta, ele tem várias outras coisas e ele não está sendo monitorado ao longo desta jornada. Então a primeira coisa que a gente precisa mudar é o paradigma de acreditar que o modelo que a gente tem de sala de aula expositiva, ela não funciona no presencial, no ensino híbrido e no ensino remoto. Ponto número 2, ensino híbrido sem personalização não é ensino híbrido. Recentemente a gente fez mais de 30 entrevistas com responsável e a maioria esmagadora diz que meu filho não está aprendendo. Essa impressão do pai e da mãe é: meu filho não está aprendendo nada. É porque eu chego perto dele, ele está fazendo qualquer outra coisa que não assistir a aula. Ele está olhando o Instagram, ele está jogando algum jogo, ele está deitado na cama, mas não está totalmente presente ali na aula. Eu vejo muitas escolas utilizando o ensino híbrido como: em casa você faz o reforço, na aula você aprende fraco. Não, cara, a gente precisa entender que a gente precisa casar essa estrutura e que o momento onde ele está em casa é justamente o momento onde ele pode e deve trabalhar contextos de forma personalizada. A escola, no fim do dia, na minha visão, é um preparatório para a realidade, para o mundo real. Então tudo que a gente consiga conectar o aluno com aquilo que ele está vendo em sala de aula, com o que ele vê no mundo real, para mim é sensacional. Assim. Para mim o ensino híbrido tem que ser, não pode ser essas sessões longas, inativas do aluno, passivas do aluno. Porque a verdade é que em casa ele tem muitas coisas para tirar ele do foco. Mas uma pequena modificação que já traz resultados muito mais interessantes é você fazer intervenções ao longo da aula que permitam os alunos estarem ativos e você sondar. Então, por exemplo, fazer 15 minutos, 20 minutos falados e depois uma atividade. Aí falando, por exemplo, uma atividade usando a Jovem Gênios, por exemplo, poderia ser 15 a 20 minutos de aula teórica, da teoria básica, 20 minutos de prática na Jovem Gênios, com posterior 10 minutos de revisão sobre o que os alunos fizeram ali na Jovem Gênios. Quando a gente fala dentro da proposta da Jovem Gênios, né, e aí é muito interessante, né, porque quando a gente fala de uma tecnologia, a gente fala de um meio para poder, de fato, desenvolver aquela aprendizagem, sabe? A gente percebe que a plataforma da Jovem Gênios, ela funciona muito mais em escolas que tem uma clareza ao longo do processo da jornada de aprendizado e que entenderam o poder do ensino híbrido para poder personalizar essa jornada. Por exemplo, a gente dentro dos nossos módulos de aula como desafio, a gente tem o desafio em casa, a gente tem o desafio presencial. O grande diferencial é a partir do momento em que o educador ele se empodera da ferramenta da Jovem Gênios e ele entende que o desafio no modo escola ele pode e deve ser trabalhado para uma avaliação formativa. O desafio no modo casa, no final das contas, é uma avaliação formativa também, só que não uma avaliação formativa sobre o conteúdo que ele acabou de trazer para aquele momento da aula, em sim sobre o conteúdo retroativo. A Jovem Gênios, eu acredito que ela caia muito bem em todos os depoimentos que a gente escuta, por exemplo, escolas grandes nossas, clientes grandes nossos, dizendo o quanto a Jovem Gênios ajuda nesse ensino híbrido, na parte, principalmente a parte remota do ensino, é que o aluno ele consegue estar muito mais ativo com o uso da Jovem Gênios. Então assim, na Jovem Gênios tudo, e aí voltando à gamificação a gente pega elementos de jogos para tornar a experiência muito mais engajante e positiva. E os jogos são coisas que os alunos, que os estudantes estão extremamente engajados. Quando ele está com a pupila dilatada, ele está inclinado para frente, porque ele está imerso naquilo, ele está no estado de flow. Isso na Jovem Gênios está impregnado em toda a funcionalidade, toda jornada do aluno, está impregnado todo esse grau de interatividade, de engajamento do aluno. Quando a gente fala dentro dos professores, cara, a trajetória, a Jovem Gênios, ela foi criada por professores, pensando para professores. A primeira coisa que a gente consegue, de fato, é gerar dados para que esses professores façam incisões e façam intervenções na jornada de aprendizado de cada um dos estudantes a partir de evidências.
Então, através dos relatórios que tem módulo de visualização da BNCC e de tópicos de aprendizagem, cada professor consegue ter uma visão da disciplina que ele leciona e de forma interdisciplinar. E além disso, não basta a gente entender onde a gente precisa intervencionar, mas se a gente fosse no método tradicional da intervenção, a gente perderia totalmente a proposta. E a Jovem Gênios traz metodologias ativas aplicadas para que ele possa fazer essa jornada de intervenção de uma forma divertida. E a gente tem muito disso na plataforma em vários momentos. Aprendizado baseado no erro, olha, eu tô errando, eu tô ativamente tentando, errando, a gente mostrando, cara, não tem problema você errar, e o caminho mais interessante talvez para seguir da próxima vez é esse aqui. Então ele tem um sistema, ele tem toda uma tecnologia que vai trazer para ele dados, ele vai corrigir em tempo real as questões para ele vai gerar input das questões que estão mais erradas para ele trabalhar de formas mais aprofundadas e selecionadas. Ele vai ter acesso a um banco de 60 mil questões, português, matemática, geografia, história, ciência e inglês. Tudo isso é direcionado à BNCC e às principais grades curriculares de 10 maiores escolas do Brasil. E a melhor forma disso tudo, cara, é que o professor, ele ganha tempo. Ele ganha tempo para se interessar de fato com o que importa, que é de fato os alunos dele aprenderem. Então, para mim, são de dois grupos que a Jovem Gênios consegue atuar numa experiência híbrida. Primeiro, é fazer o aluno ficar ativo. E segundo, é promover para o professor um alto grau de interatividade junto com o teu aluno, que ele costuma ter numa sala de aula presencial. Então, quando o educador, quando os coordenadores, gestores escolares entendem que, através das nossas funcionalidades, a gente pode ter diferentes trajetórias e jornadas de aprendizado, a gente consegue ser muito mais efetivo na ajuda dessa escola a trazer um ensino híbrido para personalizar a jornada de aprendizado de cada estudante. Então, os gestores, na plataforma de gestores, eles têm dados muito claros de engajamento e aprendizagem de cada uma das turmas e de cada estudante. Ele consegue ver o quanto os professores estão engajados. Então, no final das contas, ele consegue ver o quanto uma ferramenta personalizada e gamificada traz e aumenta a satisfação de cada estudante e traz para ele, de fato, a aprendizagem. E para os pais, que, por fim, eles conseguem acompanhar o que importa. Qual o desempenho do meu filho? Então, para o pai, é uma forma, é uma ferramenta de aproximação ao processo e à jornada de aprendizado de cada um dos seus filhos e filhas. Outro ponto de extrema relevância para que o ensino híbrido aconteça de fato é justamente a gente ter e lidar num contexto de gestão de aprendizagem. É a gente construir e organizar uma operação logística, não só no contexto pedagógico, mas, cara, como é que vai ficar o agrupamento dos alunos em relação àqueles que vão ter experiência na sala de aula e fora dela. É pensar que, cara, se eu botar o meu professor de frente para uma câmera, com um fone de ouvido, ele tendo uma interação real time, tipo, em tempo real, com os meus alunos e com outros que estão presencial, não vai funcionar. A gente não vai gerar resultados de forma efetiva, nem para quem está na sala de aula, nem para quem está fora dela. Então a gente precisa de uma estruturação, de fato, onde a gente tenha organizações de horários, de grupos e de tecnologias necessárias para a gente aplicar de fato o ensino híbrido dentro das escolas brasileiras.